Bueno, gente, vamos lá então. Bom dia de novo ali, o pessoal vai chegando e a gente vai se organizando aí. Guilherme está entrando também, 9h05, né? Só para a gente organizar um pouco a aula de hoje. Então, até a semana passada a gente viu a questão da petição inicial e a questão da contestação, né? Das defesas. A defesa a partir de reconvenção, a partir de exceções e a partir de contestação. Tá? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero fazer uma atividade. A gente vinha falando, né, que precisa de uma nota. Então, eu vou fazer o seguinte: já que a gente não pode, já que a gente não pode fazer prova, né, assim, não possa. A gente até pode, mas fica complicado, né, de a gente fazer prova do estilo tradicional, assim, à distância. E a gente precisa de uma nota. Eu acho que a melhor forma da gente organizar essa primeira nota é a gente pegar e fazer um estudo dirigido, né? E eu acho que tem muitos aspectos bons para a gente analisar nesse processo que eu venho trabalhando com vocês desde o começo ali, né? Que é o processo esse da Uber. Então, o que eu vou fazer com vocês, tá? Para a gente organizar essa coisa toda e para a gente poder ter uma entrega para vocês e poder atribuir uma nota, né? Eu vou pegar o processo da Uber e vou compartilhar com vocês agora já ali no grupo, tá? É o processo esse da Uber que eu venho mostrando para vocês semana a semana, tá? Agora está indo lá no canal. Eu vou abordar um pouco aqui com vocês nesse início de aula a parte teórica das questões de prova. Tá? Então, o que a gente fez? A gente viu lá na inicial fato, fundamento, pedido e vimos os requisitos de uma petição inicial. Quando a gente passou para a contestação, a gente viu a forma de estruturação de uma contestação e vimos através do processo esse da Uber uma contestação que está muito bem feita. Então é um ótimo estudo de caso essa situação da Uber por diversos pontos que eu já comentei com vocês aqui milhões de vezes, né? Primeiro porque é um assunto novo, é um processo bem representativo, é um assunto muito atual. Segundo, porque é um processo que envolve muitas questões de fato e de direito a serem interpretadas, né? Então, é um bom caso para a gente analisar em virtude disso. Terceiro, que a gente tem uma riqueza aí de prova muito grande. Então, é legal da gente pegar agora, quando a gente faz inicial contestação, fatos controvertidos, né? E eu vou para a prova, eu fazer um estudo de caso, pegar esse processo, que isso vai permear a vida de vocês no dia que vocês forem trabalhar com o processo do trabalho. O processo civil também, né, logicamente, mas aqui nós estamos no processo do trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu vou propor para vocês um estudo, eu separei um roteirinho, tá? De um estudo dirigido sobre esse caso. Então, com diversas perguntas ali, para vocês caminharem ao longo da análise desse processo que foi, tá? Ele acabou de entrar no canal ali da turma de do processo do trabalho. Então, vocês vão caminhar num estudo de caso e aí vocês vão ver o que foi abordado, o que foi matéria de prova, como é que foi a abordagem de prova, quais os elementos de prova que foram juntados pela parte autora, pela parte ré. Vocês vão fazer, e aí eu digo assim para vocês, podem se organizar para fazer isso, tá, pessoal? Até em conjunto. Eu vou querer uma entrega individual, tá? É melhor que haja uma entrega individual. Mas para vocês se organizarem, vocês podem fazer isso em conjunto, não tem problema. Podem trabalhar em grupos, em dupla, em trio, né? Podem trabalhar junto, não tem problema. O que acontece? Eu só quero que vocês façam, que vocês pensem o seguinte: vamos que vocês estejam agora precisando ir à audiência de instrução, sendo advogado de uma das partes aqui no processo da Uber. Tá? O que eu preciso analisar? O que eu preciso provar?
quais são os aspectos de direito que já foram enfrentados no processo, o que eu preciso provar, quais são as formas de prova que eu ainda preciso fazer. Tem ainda prova documental a ser juntada? Tem alguma perícia ainda a ser requerida? Vou pedir o depoimento pessoal das partes. Se eu sou reclamante, eu peço depoimento pessoal da reclamada. Se eu sou reclamada, eu peço depoimento pessoal do reclamante. Né? O depoimento. O que é importante eu colher nesse depoimento? Que perguntas eu vou fazer? Tá? E eu digo para vocês que eu quero, que vai ser a proposta de primeira nota de vocês esse trabalho, não só por nota, porque vocês sabem, para mim, nota é o mais irrelevante. Né? Vocês não são uma nota, né? Mas vocês vão precisar disso para a vida de vocês. E eu não tive isso na faculdade. Eu, depois da faculdade, ou ao longo da faculdade, nenhum professor parou e me pegou um processo e me ajudou a fazer uma análise. Olha, ele pediu hora extra. O que eu vou perguntar? Quais são possíveis perguntas quando eu falar de hora extra? Ele está pedindo vínculo de emprego. Quais são as perguntas possíveis em um vínculo de emprego? O que o pessoal perguntou lá na audiência de instrução? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir do caso Uber, que é o que a gente já vem estudando, né? Nós vamos trabalhar ponto por ponto, cada item, cada pedido versus cada item da defesa e vamos chegar na instrução. Tá? Para quê? A partir da semana que vem daí, pessoal, nós vamos ter o estudo da sentença. Então, nós vamos seguir falando de sentença, nós vamos seguir falando de caso Uber. Então, o que vai haver na sentença? Bom, é lógico que o juiz vai ter que se embasar em fatos, fundamentos, pedido. O juiz vai ter que se embasar em preliminares, prejudiciais de mérito e mérito da defesa e vai fazer uma interpretação de todo esse conjunto de elementos para chegar na sentença e proferir a sua decisão. Tá? Então, já estou indo com vocês aqui fazendo uma análise do processo. O que nós temos com uma alegação na parte reclamante? Primeiro, vínculo. Ele está dizendo que, em virtude de trabalhar com subordinação, dependência, não eventualidade, etc., etc., ele tem um vínculo de emprego com a Uber. Onde é que ele está embasando? Lá nos artigos 2º e 3º, nos elementos de um vínculo de emprego, para dizer para o juiz que está diante de uma situação em que ele tem direito ao reconhecimento de um vínculo de emprego, com assinatura de carteira, com depósito de fundo de garantia. Isso tudo vai ser análise, vai ser o estudo que vocês vão fazer. Então, vocês vão pegar, eu venho falando, eu passo rápido por esse processo sempre aqui com vocês, porque eu não consigo pensar exatamente esses elementos, item a item, ao longo da aula, tá? Até porque a gente tem que correr um pouquinho com a matéria. Então, vocês vão pensar item por item, vão fazer respostas a esse roteiro que eu estou introduzindo aqui com vocês para fazer. Eu vou ditar para vocês também, fiquem tranquilos, tá? Para vocês irem estudando. Para que na semana que vem, quando a gente for estudar sentença, a gente possa então pegar todo esse estudo de caso que vocês fizeram e fazer um comparativo com a sentença. Não que a gente não quer apontar dedos aqui, dizer se o juiz é bom, se o juiz é ruim, se as partes envolvidas ali são boas ou são ruins, se é bom advogado, se é mau advogado. Não é isso. Aqui é para fins acadêmicos. Tá? Até porque, gente, como é que nós aprendemos? Tá? Nós aprendemos errando. Então, é bom que a gente erre agora, na faculdade. É bom que vocês vejam e errem, para que depois, ou analisem erros de quem já os cometeu, todo mundo já cometeu. Né? Eu, como advogado, já cometi, o juiz também se equivoca em determinados pontos. Né? É para isso que a gente tem o processo. Uma sucessão de atos das partes. Para quê? Para que a gente chegue num objetivo comum de todo que é envolvido nesse cenário, que é o quê? Uma prestação jurisdicional adequada para as partes. Esse é o objetivo do processo como um todo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar com vocês aqui e vou ditar um roteiro de itens. Tá?
vai dar bastante questões aí. Acho que vai dar eu fechei ali em torno de umas 20 questões de um roteiro para uma análise das situações, tá? E aí a gente vai, vou ditar para vocês depois, tá? No segundo ponto da aula. Eu vou fazer só uma análise teórica aqui, ditando algumas situações de prova para vocês. Daí eu dito esse roteiro. Então a aula hoje vai ter presencialmente aqui, né? Ela vai ter um período mais curto, a gente vai até o intervalo ali, até 10 horas, 10 e pouquinho, tá? E depois o que vocês vão fazer? Depois vocês vão pegar esse material e vão fazer essa análise, tá? E aí até semana que vem, vocês trabalham ao longo da semana em cima desse material, vão fazer esse estudo. Até a semana que vem eu dou prazo para vocês me mandarem isso, tá? Pode ser por e-mail, até compartilhei ali. O pessoal tinha perguntado, ali, o Gabriel tinha mandado no bate-papo o meu e-mail, né? E eu e aí vocês vão me entregar. Gente, como vocês vão me entregar isso? Se vocês quiserem fazer uma análise simplesmente respondendo as perguntas, tá ótimo, não tem problema. Tá? Se vocês quiserem fazer e aí elaborar de uma forma entre vocês assim, até um fluxograma, né? Tem muitos já na internet, muitos de caminhos possíveis, né? Se vocês quiserem fazer dessa maneira, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Se quiserem fazer da forma tradicional, tá bem, tá ok também, não tem problema nenhum, tá? O que é importante? Importante é vocês entenderem agora, para a gente fechar essa primeira parte do nosso semestre, do nosso estudo, vocês entenderem o que foi observado de princípios, o que foi observado de princípios do processo do trabalho, o que foi observado de critérios de requisitos de petição inicial, o que foi observado em relação à defesa preliminar, prejudicial de mérito, mérito, defesa direta e defesa indireta, né? E aí chegarmos no quê? Nessa teoria sobre a prova e ver se, bom, e o que as partes provaram? Como as partes se preocuparam com esse que é um dos principais elementos de todo o processo, né? E tem vários pontos ali, pessoal, que são situações, por exemplo, de ônus de prova, né? Ontem mesmo, a gente estava aqui em casa, veio um amigo aqui me entregar uns livros. Olha só, são alguns livros só sobre prova, que são excelentes livros, tá? Se vocês quiserem anotar, não só prova em direito do trabalho, mas prova sobre um aspecto geral, tá? Então, quiserem anotar esse aqui, ó, gente, como livro, esse vale muito a pena comprar. Ó, é Prova, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Esse é um dos melhores livros sobre prova que eu tenho, que eu uso e que eu adquiri, porque vale muito a pena. Ele é um livro bem pesadinho, olha só, é bem grosso, né? O que acontece? Aqui nesse livro se trabalham, por exemplo, prova e verdade, formação da convicção judicial, presunções, regras de experiência, motivação, ônus da prova, prova ilícita, depoimento da parte, confissão, são todos os elementos teóricos a serem aplicados dentro do momento de prova em qualquer processo, seja um processo civil, seja num processo do trabalho. Tá? Então, é um baita livro, tem disponível em bibliotecas digitais também. Se vocês quiserem adquirir, essa é uma ótima aquisição. Tá? Então, é um livro que eu uso muito. Eu não sei de quando é esse meu aqui. Acho que esse meu aqui, essa edição é de segunda tiragem. Né? A minha edição é de 2009, para vocês terem uma ideia. Era 2010 a minha edição. Então, tem 10 anos. Super atual ainda, né? Não perdeu o valor com o tempo. Claro, tem edições mais atuais que com certeza têm maiores contribuições de acordo com as modificações legislativas e tal, principalmente com a modernização da prova, né? Que a gente vai ver também aí no nosso caso. Tá? Então, um livro que fica de dica para você sobre prova. Um outro que eu tenho, que eu acho muito legal, inclusive também tem artigo do Sérgio Arenhart, é esse livro aqui, ó. Olha os post-its no livro, pra vocês verem como a gente usa. Esse outro, ó.
Provas. Aspectos atuais do direito probatório. Ele é organizado pelo Daniel Assunção Nunes. É também um outro baita livro, né, sobre provas, para vocês verem como tem obra e que é muito importante e o pessoal se dedica muito. Querem fazer, pessoal, vocês estão no meio do curso. Se vocês quiserem fazer ou já direcionar o tema da monografia de vocês, é o artigo, né, que aqui no IPA a gente faz artigo. Para provas, provas e tecnologia, que eu gosto muito, vocês sabem, né? Minha paixão aí, a questão da tecnologia, é muito legal, tá? Muito legal. Provas, formas de prova em direito admitidas, tal, é muito boa. E tem esse outro livro aqui, ó, que é do Deltan Dallagnol, esse mesmo da Lava Jato lá. Ele é o organizador na verdade, o autor, tá, desse livro, As Lógicas das Provas no Processo. Não é sob um aspecto meramente penal, tá? Ele também aborda questões de processo civil, prova direta, indícios e presunção, tá? É muito interessante também esse livro aqui. Se vocês tiverem interesse, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês 3 obras que ontem mesmo um colega, amigo e colega me trouxe aqui, que tinha pegado emprestado para trabalhar em alguns processos lá, e ontem ele me devolveu, tá aqui, estão aqui em cima da minha mesa. Para vocês verem a riqueza sobre prova que nós temos. O que eu não vou conseguir? Logicamente, eu não vou conseguir abordar tudo sobre provas aqui com vocês, né? Então, eu vou passar alguns conceitos de prova. Vamos trabalhar um pouquinho ônus de prova, tá? Vamos trabalhar prova pericial, prova testemunhal e depoimentos pessoais, para vocês entenderem o que é e aí partirem para o estudo de caso de vocês. Combinado? Entenderam, pessoal? Segundo o Guilherme pediu para repetir o segundo livro. É isso, Guilherme? Segundo livro? Pode abrir o microfone se quiser. Esse? Isso, é só o segundo ali para ver ali. Anota ali. Os aspectos atuais, tá. Aspectos Legal, atuais obrigado. Tá. Se quiser, depois. Vai, deu um pulo aqui. Eu vou fazer obrigado. o seguinte, vou fazer diferente. Eu vou tirar a foto e vou mandar no canal ali, as capas. Tá? Boa. Tá, obrigado, então. Valeu. Porque eu sempre digo, né? Eu indico livros não jurídicos, muitas vezes, para a gente abrir a cabeça um pouco, mas o livro jurídico, lógico, né, pessoal? Só não vão ler jurídico nas férias. Férias aproveita para ler outras coisas, mas esses livros aqui são muito interessantes e muito importantes. Já estou abrindo aqui o canal e mando para vocês. Aqui, só um minutinho que já vai. Dicas de livros sobre provas. Ok. Tá lá no canal já, esses 3 livros aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho mais aqui, gente, mais livros sobre provas, tá? Mas esses 3 aqui são realmente os mais interessantes, assim, os que eu mais gosto, acho mais legal, tá? Se vocês quiserem algo mais teórico, tá? Algo mais dogmático mas que é muito interessante também, eu tenho um outro aqui, ó. Eu estava trabalhando essa semana em um assunto. Esse aqui, vocês devem conhecer o Lênin Streck. O Lênin Streck é um cara muito polêmico, né? Então ele tem algumas posições muito firmes, mas ele é um cara que escreve demais e analisa muito o aspecto assim da teoria da decisão judicial. Então, se vocês quiserem levar algum estudo de vocês para algo mais do nível da hermenêutica, e às vezes pode ter algum aspecto probatório nesse sentido também, né? Busquem o Lênin Streck. Tá? Ele é um cara, é daqui, é professor aqui da Unicinos, enfim, todos vocês já devem ter ouvido falar. É algo mais dogmático, mais da hermenêutica, tá? Mas também é muito interessante, é uma outra dica
de leitura, não só sobre provas, mas sobre algo que vai envolver aí. Tá? Beleza? Então tá. Entenderam ali, pessoal, a ideia do trabalho? Ok? Então tá. Anota então assim que para organizar um subtítulo, tá? Para vocês, botem assim: provas ou instrução probatória. Provas ou instrução probatória. Botem assim: desde a petição inicial, a parte, na verdade, né, que é a parte autora. A parte autora pode produzir e trazer aos autos todos os elementos de prova, em direito admitidos. O mantra, né? Isso é um mantra. Todos os meios de prova em direito admitidos. Ponto. Ponto. Como regra, vírgula, a possibilidade de juntar provas, no processo se esgota ao final da audiência de instrução. Ponto. Ponto. Após a apresentação de defesa, pelas reclamadas, vírgula, com a formação da LIDE, L-I-D-E, vírgula, haverá a delimitação do objeto da ação. Ponto. Provas que não forem pertinentes ao que se discute, serão dispensadas pelo juiz. Ponto. Nova linha.
A fase instrutória do processo será realizada em primeiro grau de jurisdição. Em primeiro grau de jurisdição. Ponto. Compreende essa fase, né? Compreende, 2 pontos. Compreende, 2 pontos. 1. Realização de perícias. Realização de perícias. Podem botar entre parênteses assim. Técnicas, perícias técnicas, vírgula. Contábeis, vírgula. Médicas, vírgula. Médicas, que mais que temos? Técnica, médica, contábil, grafológica, etc. Perícias, de todo gênero, tá? Perícia. Ok? Maravilha? Segundo, juntada de documentos. Juntada de documentos. Pode botar entre parênteses assim, cartões ponto, vírgula, fotografias, vírgula, cartões ponto, fotografias, recibos de pagamento, etc. Tá? Tudo que for documento. Documento é, enfim, né? Um papelzinho, documento, foto é documento, tudo hoje é digital, né? Então, documento. Perícia, documentos. Terceiro, prova testemunhal. Prova testemunhal. Quero colocar o conceito, né? Oitiva de pessoas. Oitiva de pessoas que possuem conhecimento dos fatos. Que possuem conhecimento dos fatos. Tá? Último, depoimentos pessoais. Depoimentos pessoais. Depoimentos pessoais. Botem como conceito assim daí, nos depoimentos pessoais. Buscam a confissão. Buscam a confissão. Ponto. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um início de processo com inicial, contestação. Delimitei o objeto da ação. A partir dessa lead formada, eu vou dizer assim, bom, a parte disse que tem vínculo empregatício, com base no artigo 2º e 3º. A parte reclamada disse que não há vínculo empregatício, de acordo com os mesmos elementos, do artigo 2º e 3º.
disse que não tem isso, que não tem aquilo outro. Formou-se a lide. Qual é o objeto da prova? Buscar a verdade real, é analisar o que acontecia de fato para que o juiz seja convencido do que ele deve julgar, né? Para que ele preste a jurisdição de forma adequada, tá? Então façam uma nova linha ali, só para eu conceituar a prova, né? Para vocês terem isso, enfim, tem um conceito, às vezes vão cobrar de vocês. O mais importante é entender o que é a prova, logicamente, né? Mas para vocês terem um conceito ali também no caderno de vocês, anotem então assim, de forma bem clara. Prova é todo o elemento apto a demonstrar veracidade dos fatos. Veracidade dos fatos alegados em juízo. Alegados em juízo. Ponto. Bem curtinho, né? Então, o que é a prova? A prova é isso que eu falei para vocês. A prova são documentos, a prova são perícias, a prova são a oitiva das partes. Isso tudo é prova para fins do quê? Para o juiz ver assim, bah, vem cá, será que o nosso amigo ali, Uber, será que os fatos que estão na lei permitem que eu defira um vínculo de emprego, sim ou não? Ele não pode, não está nos autos, não está no mundo, né? Então, a gente precisa botar para dentro do processo todos os elementos de prova para ajudar o juiz a se convencer. O papel do advogado, pessoal, seja de um lado ou seja de outro, ou até do Ministério Público como parte, é trazer elementos de prova que possam convencer o juiz dos fatos alegados. Essa é a missão do advogado, essa é a missão das partes. E aí, de novo, né? Hoje em dia, como se produzem provas? Bom, olha, quantas. Aqui eu estou com uma câmera, duas câmeras, três câmeras, quatro câmeras e quantos microfones aqui ligados? Gente, isso é prova, tá? Isso é prova. Então vai haver uma discussão sobre a licitude de provas, claro, né? Vou ter isso. Mas tudo são formas de provar, né? Então, tudo isso que vocês possam imaginar hoje, print de tela do celular, é prova. Vocês vão ver no processo aí da Uber, na análise de vocês, que tem lá diversas provas que são e-mails, troca de e-mails, que são imagens a partir de sites, de aplicativo, que, por exemplo, o reclamante lá se colocava à disposição para diversos tipos de trabalho. Tudo são provas, tá? Entendido? Não tem muito mistério, né? Do que são provas. Anotem assim, previsão legal. Previsão legal. Artigos 818 até 830 da CLT. 818 a 830. Tá? Ok? Entendido? Alguma dúvida, gente? Sobre prova? Não? Podem mandar ali no chat ou abra o microfone. Tá? Ok? Prova. Beleza. Estudos já lá do processo civil, TGP, o que vocês já tiveram, enfim, a mesma lógica para dentro do processo do trabalho. Tá? A dinâmica vai ser um pouquinho diferente, que eu vou chegar lá com vocês, só para vocês entenderem. Tá bom? Professor, Sim. professor, uma pergunta. A prova ilícita, jornal, digamos assim, tem uma prova que é cabal, que é ilícita. Tá, cortou ali. Não conseguimos te ouvir, desculpa. Professor, Oi. A prova ilícita
Uhum. Como é que funciona a prova ilícita? Tá. O que acontece? A prova ilícita, eu tenho discussões sobre a prova ilícita, sob o aspecto penal, sob o aspecto civil e sob o aspecto de trabalho. Eu tenho critérios para observar se essa prova é ilícita. A raiz da situação toda, aquela que vocês já devem ter ouvido falar, que é como é que é? A árvore dos frutos envenenados, que é aquela teoria lá. Se eu tenho uma prova que foi colhida de uma forma viciada, eu não posso utilizá-la para fins de impor a outra parte, né? Essa prova vai ser nula. Então, a teoria como prova ilícita é essa. Os limites da licitude ou ilicitude da prova é que vão ser a discussão em cada cenário. Tá? Por exemplo, trabalhista. Eu tive um caso no escritório em que era um rapaz que ele tinha começado o contrato de trabalho dele e ele fazia enfermagem. Tá? Ele estudava enfermagem. E quando ele começou o contrato de trabalho, ele acertou, ainda que de forma verbal, com os chefes lá, que quando ele precisasse se ausentar para fazer os estágios obrigatórios da faculdade lá de enfermagem, que ele ia fazer o quê? Uma compensação de horas, que ele ia compensar aquilo, mas que haveria uma liberação dele para fazer. Ok? Isso fazia parte do contrato, ainda que de forma verbal. Maravilha. Quando chegou nesse momento, o pessoal mudou a chefia, enfim, várias coisas aconteceram, e o pessoal não queria mais deixá-lo fazer e sair para fazer esse tipo de estágio. Ele não ia passear, né? Ele ia fazer os estágios que eram obrigatórios, ia ficar tudo comprovado. Aí não queriam mais, queriam forçá-lo a pedir demissão, porque daí, forçando a pedir demissão, a empresa não pagava. Se quisesse demitir, não quisesse liberar, maravilha, demite. Paga férias, 13º, fundo de garantia, é totalmente lícito, eu não quero, para mim não serve. Não, é muito problema para mim tu sair. Demite, tá tudo certo, né? Mas não queriam forçar. O que ele fez? Ele estava sendo pressionado a pedir demissão. Ele pegou o celular e gravou as reuniões, sem que as pessoas que estivessem ali obrigatoriamente soubessem daquela gravação. Discussão. Essa prova é lícita ou essa prova é ilícita? As partes, a parte contrária, ou o interlocutor daquela conversa, ele precisa saber e estar devidamente notificado de que ele está sendo gravado ou não precisa, para fins de ilicitude de prova. Tá? Então, essa questão eu digo para vocês, esse ponto da interlocução e do áudio, tá? Regra geral e jurisprudência majoritária, não precisa saber. Por exemplo, a gente grava as aulas aqui, né? Porque toda semana eu boto, inclusive, no YouTube, né? Vamos que para algum fim de prova, alguns de nós aqui queiramos usar esta prova para algum processo. Mesmo que vocês não soubessem que estão sendo gravados, vocês poderiam usar. A regra geral, pelo menos dentro da seara trabalhista, é de que não é uma prova ilícita, tá? Para esse fim. O que eu vou discutir um pouco mais? Por exemplo, eu hackeei o celular e consegui acesso a informações sigilosas que envolvem situações de caráter privado, íntimo da pessoa. E eu vou usar eu invadi o celular de alguém aqui e aí obtive provas a partir disso através de hackers, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, já é diferente. Essa prova, ela já vai, em tese, ser uma prova ilícita. Eu não vou conseguir, né, usá-la para fins de comprovação. Eu vou pedir o quê? Eu não vou poder admitir que o juiz analise aquela prova como formação do seu convencimento. Tá? Tem uma outra discussão sobre o como eu vou fazer isso, eu vou ter êxito em fazer isso. Mas é uma outra discussão. Tá? Então, isso vai ser questão de licitude de prova. Agora, perícia, foto, câmera. Imagine vocês assim, a gente está rodeado de câmeras, né? Rodeado de câmeras. Imagina que vocês precisam provar que vocês chegaram no trabalho de vocês todo dia às 8,
sendo que começavam a trabalhar às 8h30. Vocês precisam provar essa meia hora por dia de intervalo. Vale a câmera do condomínio? Vale. Como é que vai ser lícito que o condomínio nos forneça essa prova? Bom, vou pedir para o juiz oficiar o condomínio para o condomínio mandar essa prova para dentro dos autos. Pode ser. Não, eu tenho acesso. O pessoal lá do condomínio me deu acesso à câmera, porque é uma câmera pública, né, de entrada e saída, e o condomínio me deu acesso a essas câmeras, a esses vídeos, e eu juntei os vídeos para dentro do processo. É ilícito? Em regra, não. Tá? Então, a licitude ou ilicitude vai ter muito a ver com a obtenção da prova, com a forma pela qual essa prova foi obtida. E aí eu vou analisar. Tá? Entendido? Fechou? Sim, não? Prenda um grito. Tá? Por quê, gente? Que eu vou avançar um pouquinho. Isso acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem uma coisa. Ok, professor, entendi. Entendeu? Então tá, show de bola. Para vocês entenderem uma coisa. Cada tipo de área de direito em que vocês forem atuar, pessoal, vocês têm que ser malandros no bom sentido quanto à produção de prova, tá? Por quê? Mais um título para vocês lá. Ônus de prova. Esse aqui, ó, estrelinha, grifo em amarelo, rosa, florzinhas, tá? Esse ponto, gente, aqui, ó, é chave para vocês terem êxito em qualquer ação. Tá? Muitas vezes quem não tem razão na ação, quem em tese tem uma prova que pode ser desfavorável a si, com critérios de ônus de prova, consegue inverter uma situação que não era boa para o seu lado. Explico. Botem lá assim. O artigo 818 da CLT. Artigo 818 da CLT define a quem incumbe provar. A quem incumbe provar. Ponto. Ponto. Regra, né? Para vocês organizarem assim, regra. Quem alega, vírgula, prova. Quem alega, prova.